Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Hoje aqui representando a Light estou eu, Gustavo Antunes, sou o diretor financeiro de Relações com Investidores da companhia. Junto comigo está a Fabiana Lauan, que é a nossa gerente de Relações com Investidores. Então, para a gente é uma oportunidade muito boa e muito grande da gente poder apresentar nosso modelo de negócios. A gente vai passar aqui um pouco pelo o que é a companhia, quais são os drivers que a gente tem para crescer, e depois a gente deixa também aberto se tiver dúvidas, se tiver perguntas. Então, vou pedir para a gente ir passando a apresentação rapidamente. A Light é uma empresa que tem 22 anos de existência. Ela foi fundada no começo dos anos 2000 como uma distribuidora de telefones celulares. À época, as operadoras de telefonia precisavam importar produtos e a empresa viu um nicho de negócios ali. O negócio realmente ficou um pouco mais volumoso a partir da lei de portabilidade dos telefones celulares das linhas telefônicas, quando as operadoras passaram a... Desculpa, quando os fabricantes de telefonia começaram a ter que vender produtos não só mais para 4 ou 5 operadoras, mas para 1.000, 2.000 varejos. Então, o produto, o telefone celular, passou a ser vendido numa capilaridade bastante grande e o fabricante começou a precisar de ajuda de um distribuidor e a Light estava preparada para isso nesse momento. Isso estou falando mais ou menos 2008, 2009. Então, foi assim que a companhia começou. E hoje, eu vou dar um salto grande para frente para explicar como que é hoje, e eu vou permeando o que aconteceu no meio desse período. Hoje, a companhia não é mais só uma distribuidora de telefones celulares. Ela é uma distribuidora de, basicamente, todos os produtos eletrônicos. Então, a gente atende desde o cliente pequeno até grandes varejistas. A gente representa mais de 30 marcas no Brasil. E temos uma participação relevante nos principais produtos, como smartphone, computadores, videogames, impressoras. Então, normalmente, não é... o que é óbvio que um distribuidor faça é complementar a venda para os clientes que o fabricante, uma Samsung, uma Apple, uma Motorola, uma Lenovo, não façam. Isso a gente faz, de fato. Mas a gente faz também coisas além disso. Eu vou pedir para a gente tem uma página que eu explico o motivo de existir a figura do distribuidor. Então, como eu disse, se a gente pegar um mercado como os Estados Unidos ou mesmo outros países da América Latina, o smartphone ele é vendido nas lojas das operadoras. No Brasil, o smartphone é vendido 90% em varejistas e 10% na loja das operadoras. E quando a gente pega algumas dos fabricantes, vamos pegar alguns exemplos aqui, como a Microsoft, ela não vende para nenhum varejista no Brasil diretamente, é tudo a partir de distribuidores. A Apple vende diretamente para 5 varejistas no Brasil. E o caso mais extremo é a Samsung, que vende para 60 varejistas. Então, eu estou falando do gráfico do meio, as barrinhas, os números cinzas, são quem os fabricantes atendem direto, e o número em azul, a barra azul, é quantos varejistas a Business Unit de distribuição da Allied atende em complemento ao que o próprio fabricante já atende. Então, além de vender para o cara que o fabricante não atende, eu vou dar alguns exemplos de como que a Allied também traz valor para essa cadeia. Tem alguns exemplos aqui que eu vou permear alguns. O primeiro, eu vou dar o caso de um fabricante como de um cliente como C&A, mas existem outros também. Muitas vezes o cliente exige atendimento loja a loja, ou exige um nível de logística de pós-venda, de retirada de produtos com avarias que muitas vezes os fabricantes que são multinacionais, têm políticas globais, não atendem especificamente o que cada um deles quer. Nesse caso, o próprio fabricante procura um distribuidor para atender. Então, é uma das formas que a gente tem de fazer parceria com todas as marcas e chegar em grandes clientes também. A gente é um grande vendedor da Amazon, dos produtos da Kindle para a Amazon. Então, dentro dos distribuidores, somente a Allied que vende. Então, é um jeito da gente também vender para todos os varejistas brasileiros. Vou dar um outro exemplo aqui, que a parte de o item D, que é o S&OP Expertise. Então, muitas vezes, e eu acho que esse é um ponto muito fundamental, assim, você pega um varejista como Americanas, Magazine Luiza, Via Varejo, esse cara tem que fazer o planejamento de 4 ou 5 categorias, e nessas 4 ou 5 categorias ele tem 3 ou 4 tipos de, vamos pegar o exemplo do telefone celular, de baterias com cores diferentes. É um planejamento bastante complexo. E suponha que ele compre um número X do produto branco e um X do produto preto, e acaba o produto preto, ele precisa de mais para isso. Se ele ligar nos fabricantes, o fabricante vai pedir 4 a 6 semanas de planejamento para colocar na fila de produção e entregá-lo. Nesse caso,
e é um planejamento bastante complexo, todos os meses tem planejamento errado por ponto do varejo. Então, a Allied acaba funcionando também como um buffer de inventário, e a gente acaba suprindo e tendo uma presença bastante relevante em varejistas grandes. Então, são alguns exemplos aqui a gente falou de customização de logística, mas também tem customização de produtos. Aqui a gente faz bastante com a Acer em volta às aulas. Então, a gente acaba gerando valor, seja na parte de customização, na parte de logística, na parte de planejamento de compra e venda, na parte de capital e na parte de crédito, tanto para o fabricante, que são as multinacionais globais, quanto para o varejo nacional como um todo. Então, essa é a parte da distribuição do nosso negócio. A Allied é uma empresa que, ano passado, a gente fechou com uma receita líquida da ordem de 7 bilhões de reais, e 75% mais ou menos da receita vem da distribuição. Pois bem, com o tempo, o que a gente notou é que a capacidade de escala que a gente tinha, a gente certamente é um dos 5 principais compradores de produtos de qualquer uma dessas marcas globais. Dado que a gente tinha escala, a gente poderia também ajudar os fabricantes com a presença em varejo. A primeira oportunidade que a gente teve foi em 2013, quando a Samsung quis abrir lojas com a marca dela no Brasil. Era um produto para ser, era uma loja para ser pontual, e a gente foi um dos parceiros convidados para isso. Esse é um exemplo de loja. A loja basicamente tem shoppings. A Samsung tem mais ou menos 300 lojas no Brasil. A Allied tem, na ordem de grandeza, de mais ou menos entre 150 e 170 lojas. E vocês devem ter visto isso em shoppings por aqui. Nós temos lojas em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Paraná. Em 2013, a gente começou com isso, e era uma forma que a Samsung gostaria de ter, de prover para o cliente dela uma experiência superior, de conseguir ter todo o portfólio de produtos, ter um atendimento diferenciado. Então, desde então, a Allied tem uma parceria bastante forte de representar a Samsung no varejo físico. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais disso, mas a gente tem uma outra forma de vender no varejo físico, que é o que a gente chama de Store in Store. Nesse caso, a gente está vendo aqui uma parceria nossa com o Sam's Club. Nesse caso, alguns varejistas, cujo core não é a categoria, não são as categorias de tecnologia, ele quer ter produtos, e a gente vai lá e faz, na prática, como se fosse um outsourcing. Então, a gente tem o mobiliário, os produtos. Nesse caso aqui, vocês podem ver que ele é multimarcas. Então, tem um mobiliário da Motorola, um da Samsung, tem um rapaz jogando videogame aqui com o Xbox. Então, o estoque é nosso, o mobiliário é nosso, o funcionário é nosso, e a gente tem uma parceria de um revenue share que a gente paga nas vendas para esse parceiro. A gente fechou, então, o primeiro trimestre de 2022 com 75 lojas da modalidade em Store in Store, e a gente tem nos parceiros da Marabras, Sam's Club, Giga, Torra e na Saraiva. Então, isso aqui é mais ou menos 10% da nossa receita. E a gente também tem uma área de varejo digital. Como eu falei para vocês, o fato da gente ter escala permite com que a gente compre os produtos com preços competitivos, e que a gente também, à medida que a gente venda mais ou menos algo entre 7% a 12%, dependendo da categoria do volume das categorias do produto, a gente consegue ter também escala e capacidade de negociação boa com as empresas de transporte, de logística, de modo que a gente começou a ter presença no varejo digital. Então, a gente tem, no varejo digital, eu vou explicar, tem 3 coisas que a gente faz. A gente está presente em 39 vitrines, em 39 lojas online. Uma forma que a gente está presente aqui é com a nossa marca, que é o único ponto em que você vai ver a Allied com uma marca que não seja representando a marca de um parceiro. Aqui, se você entrar no site da Magalu, por exemplo, quiser comprar um iPhone, uma das opções é a Mobicom Store. Aqui somos nós vendendo dentro da vitrine da Magalu. Além disso, a gente também representa, dentro de marketplaces, algum desses parceiros dessas marcas globais. Então, tem um exemplo na próxima página aqui, que dentro de uma vitrine aqui, da Americanas, por exemplo, a loja oficial Apple, dentro da Americanas, é operada por nós. Tem um outro exemplo aqui na loja da Magalu, da Xiaomi. Então, nós representamos em marketplaces, hoje, as marcas Apple, Google, Xiaomi e HyperX, que é uma marca de acessórios do mundo gamer. E, por fim, dentro do varejo digital, a gente tem uma parceria com o Itaú e com a Apple, que é o iPhone para sempre. Então, quem entrar no site do Itaú, no aplicativo do Itaú, você vai ter a possibilidade de comprar um iPhone
Esse telefone ele é parcelado em 21 vezes e você paga 70% desse valor nas primeiras 20 parcelas. Na última parcela, você tem a opção de pagar os 30% e encerra o seu ciclo, ou você tem a opção de devolver o seu telefone, renovar o ciclo com um novo financiamento em 21 vezes, pagando 70%. Então, esses 30% no final, eles são um meio de pagamento, lá que você pode devolver o seu telefone e quitar e renovar, na verdade, o teu ciclo. E a Allied, então, a gente compra, a gente faz o relacionamento com o cliente após ele ter recebido, a gente entrega, e a gente também é responsável por receber o produto de volta, remanufaturá-lo e revendê-lo no mercado de telefones usados. Então, esse programa começou há mais ou menos 20 meses, por aí, porque no fim deste mês, a gente vai começar a receber os primeiros telefones de volta. Então, a gente vai ainda falar um pouquinho mais sobre isso nas próximas semanas, a gente está se preparando para isso, para um lançamento oficial, mas esse, de fato, marca o primeiro passo nosso mais robusto dentro do mercado de telefones usados, de uma forma de tornar mais acessível os produtos, especialmente os produtos que são mais de alta gama. Então assim, o nosso papel dentro da indústria que a gente está inserido, ele é, primeiro, da gente ser um parceiro estratégico, seja para as multinacionais que fabricam os produtos, seja para os varejistas que vendem ele para o público brasileiro. Então, seja fazendo os produtos chegarem numa capilaridade tremenda na distribuição, seja conseguindo oferecer para o cliente da Americanas, da Via, de qualquer um desses marketplaces, uma oportunidade ampla, uma cauda longa, uma disponibilidade de produtos com um preço bom. A gente está sempre conseguindo com que o cliente tenha acesso a esses produtos, ou seja, representando a Samsung, que quer ter uma presença no varejo físico e não tem capacidade de fazer isso e pede ajuda para a gente, ou outros varejistas que querem também que a gente contribua na venda junto ao consumidor delas. Então, a gente é um parceiro dessas marcas. A nossa forma de se diferenciar, isso vem muito do próprio da experiência que a gente tem na distribuição no começo da nossa vida e na Samsung, é atingindo uma experiência superior para o cliente, conseguindo ter um portfólio amplo, conseguindo ter agilidade. E, por fim, eu falei um pouquinho, vou ser um pouquinho repetitivo aqui, mas a gente vender dentro dos marketplaces também é uma forma da gente colaborar com os nossos parceiros da distribuição e de conseguir fazer com que o cliente deles tenha um portfólio bastante amplo. Quando tem stock-out de algum produto, a gente tem condição de oferecer com preço competitivo e complementar a oferta deles. Então, essa é a nossa missão aqui dentro do universo que a gente está inserido. Eu comentei com vocês, a Allied é uma empresa que, em 2001, foi fundada por uma família, por dois irmãos. Em 2011, no começo de 2011, a companhia foi vendida, mais ou menos metade dela, para um braço de private equity do JP Morgan. No começo de 2015, a Advent comprou 75% da companhia. E hoje, a gente tem uma composição acionária, então, de a Advent tendo aproximadamente 2/3 da companhia, a administração com 8% e o free float sendo 26%. Dessa parte aqui, mais ou menos 1/3 está na mão dos minoritários, que são os fundadores, outra parte está no float, propriamente dito, na B3. E ao longo do tempo, é uma companhia que há 10 anos sempre soube que, tendo controles de private equities, ia ter que caminhar para ter necessariamente uma saída por eles, e uma das saídas deveria ser a listagem em bolsa. Então, faz um ano que a gente listou no novo mercado. Para cumprir também os requisitos, ao longo do tempo a gente vem se preparando para isso. Hoje a gente tem um conselho formado por 2 pessoas da Advent, uma pessoa da família fundadora e outros 4 membros, o Flávio Jansen, que foi fundador da Submarino e ajuda muito a gente com o varejo digital, o Cláudio Eli, que foi CEO da Droga Raia, e o João Pedro Flash de Lima, que foi presidente da Huawei no Brasil, e, por fim, mais recentemente, a IAL, que foi CEO do Carrefour, e hoje foi CEO do Carrefour no Brasil. Foi CFO do Carrefour no Brasil, perdão. Então, é uma companhia que, ao longo do tempo, a gente se estruturou para estar onde a gente está hoje e viver essa nova realidade que é um ano que a gente está vivendo. Então, eu vou passar os números de forma resumida, eu vou pedir para a Fabiana depois passar um pouquinho a evolução dos nossos números, mas, grosso modo, a gente fechou ano passado, então, com uma receita de pouco superior a 7 bilhões de reais, um EBITDA pouco superior a 430 milhões de reais, lucro líquido na ordem de 230 milhões de reais.
No nosso varejo físico, a gente tem 222 pontos de venda, a gente mede a qualidade do nosso atendimento a partir do NPS, então a gente é bastante feliz de ter o NPS flutuando entre 80 e 85 pontos. Temos a capacidade de ter escala e vender em muitas lojas online. A gente tem 39 vitrines hoje que a gente está presente. E a gente representa, como eu falei, algo entre 7% e 12%, a depender do nosso mercado. Fabi, vou pedir, a gente está falando aqui de crescimento, vou pedir para que você entre aqui no detalhe para a gente poder falar. Bom, aqui a gente trouxe um pouco da evolução dos financials nos últimos 3 anos. Eu gosto de pensar aqui que a gente fez o nosso IPO, a gente começou nosso processo de IPO em 2020, foi um ano muito conturbado, e eu acho que a gente teve sucesso nesse processo muito por conta dos resultados que a gente mostrou, né? Então, aqui vocês conseguem ver uma evolução da receita líquida de 3 bilhões e 700 em 2019, e hoje a gente já está com 6 bilhões anualizados, né? Eu acho que é importante aqui também olhar como é que evoluiu a rentabilidade da companhia nesse período. A gente trabalha com uma margem bruta em torno de 15%, uma margem EBITDA de 7% a 7,5%, mais ou menos, e uma margem líquida aqui em torno de 4%. Eu acho que esse slide aqui ele é um slide muito importante. A gente, como o Gustavo falou, a gente tem um negócio de varejo e um negócio de distribuição. O que a gente consegue ver... Vocês estão dando para ver bem isso? Conforme a empresa tem se tornado mais varejista, o que a gente percebe é que ela tem se tornado mais rentável também. O varejo ele tem uma margem bruta em torno de 28% a 30%, a distribuição ela tem uma margem em torno de 9% a 10%. Então, conforme a empresa, na sua evolução, vai se tornando representativamente mais varejista, a gente percebe que, como o Gustavo comentou, né, 75% da receita em distribuição, ele equivale a mais ou menos 50% em termos de lucro bruto para a companhia. Quando a gente olha o varejo, por ter uma margem maior, 75% da receita, ele se traduz aqui em mais ou menos 50% também do lucro bruto. O nosso planejamento estratégico, em linha com o que vocês conseguem ver aí no gráfico, ele prevê que a gente evolui mais no varejo do que na distribuição. Apesar da gente ter drivers muito consistente em ambos os negócios, parte relevante do nosso crescimento ele está centrado no nosso negócio de varejo. Então, na nossa visão aqui, a partir do momento em que a gente evolui mais o varejo, a gente deveria chegar num mix que a gente deveria ter uma empresa próxima a 50% distribuição, 50% varejo. E, com isso, a gente deveria trazer a rentabilidade da companhia mais para próxima do business de varejo. Então, acho que basicamente é isso. Assim, eu acho que quando a gente olha aqui os números realizados, né, e pensando já na parte de baixo de margem EBITDA e margem líquida, a gente percebe que a companhia, conforme a gente vai crescendo, né, a gente vai diluindo os nossos custos fixos, essa rentabilidade maior que a gente vê em margem bruta vai se traduzindo também para a margem EBITDA. Então, a gente tem trabalhado com uma margem EBITDA em torno aí dos 4%. Quando a gente olha para o lucro líquido, a gente tem trabalhado aí em torno dos 4%, 4,5%, que a gente percebe, e aí muito no último trimestre, né, a gente percebeu uma pressão um pouco maior no resultado financeiro, como a maioria das empresas enfim, que estão apresentando resultado agora. Trouxe a nossa margem um pouquinho mais para baixo, né, então a gente fechou com 3,8%, pensando aí no resultado anualizado. Mas, a nossa visão aqui, o que a gente tem nessa página aqui, é uma empresa que vem crescendo de forma muito consistente, com todos os seus drivers, que depois, na sequência, a gente vai falar um pouquinho de crescimento para frente, é algo que a gente já vem fazendo e vem crescendo. E acho que, mais importante do que isso, esse crescimento ele vem acontecendo com rentabilidade e, acho que, de forma bastante estruturada. Então, acho que, em termos de resultado financeiro, era isso. Se tiver alguma dúvida, depois a gente volta para o resultado financeiro, mas eu acho que seria bom agora a gente passar um pouquinho de tempo falando dos drivers de crescimento, né, onde que a gente vê crescimento aí para os próximos anos. Isso. Então a gente tem uma página e uma outra de suporte aqui. Onde que a gente vê espaço para crescer? A gente tem categorias de produtos em qual a gente ainda não tem relevância. Então, alguns produtos de casa conectada, por exemplo, até muita coisa aqui do que o
do que o colega falou aqui no estudo anterior. Então, existem novas categorias que a gente gostaria de trazer e de trabalhar, e existem novas marcas dentro de categorias que a gente já trabalha e que hoje a gente não tem o portfólio completo. Então, naturalmente, dentro do que a gente faz, dentro do universo em que a gente está inserido, a gente vem trabalhando para isso. O início do 5G também estava aqui na apresentação anterior. Então, todas as vezes que tem uma mudança de tecnologia, a gente está inserido numa indústria em que há uma força de renovação de parque. Isso não é feito, obviamente, de imediato, mas há novas necessidades que o consumidor quer utilizar e a gente acaba sendo beneficiado por isso. E ainda dentro da distribuição, a gente pensa a distribuição muito como a companhia compra um produto, sei lá, da Apple e vende para um varejista que vende para o consumidor final. Mas dentro da distribuição a gente tem uma venda para empresas. Então, para uso e consumo das companhias. Então, a gente poderia vender os produtos que estão aqui para qualquer empresa. Isso é um business nosso da ordem de 300 milhões de reais e que a gente vê bastante espaço para crescer, não só atendendo com as nossas categorias, mas também atendendo com, eventualmente, outros serviços que outras empresas já prestam e que hoje a gente não faz. Então, acoplado à venda de produtos para as empresas, normalmente tem serviço de manutenção, serviço de consultoria, você vende serviço de cloud, tem aluguel de equipamentos, enfim, tem uma série de features acoplados à venda do produto que a gente está trabalhando para desenvolver. Então, na distribuição, a gente vê esse tipo de iniciativa. No varejo digital, a gente tem bastante espaço ainda para crescer dentro dos marketplaces. Para vocês terem uma ideia, dentro da distribuição, a gente vende mais ou menos 55% da nossa venda é telefone celular e tablets, 45% são todos os outros produtos. Quando a gente vai no nosso varejo digital, isso é mais ou menos entre 85% e 90% telefones celulares. Então, assim como todas as companhias, os últimos 2 anos foram anos em que todo mundo foi pego de ter que ir para o digital com uma velocidade bastante rápida, acaba que o mercado de telefones celulares no Brasil é algo da ordem de 50 bilhões de reais por ano. O mercado de computadores é algo na ordem de uns 20 bilhões de reais. Desculpa, televisão uns 20 bilhões de reais, computadores algo entre 10 e 15 bilhões de reais. Então, é natural que também, nos últimos anos, a gente tenha ido onde tem mais demanda, onde era mais fácil também. Então, agora a gente estruturou nosso time, estamos começando a dar mais foco em outras categorias que a gente vê espaço para a gente crescer. Parcerias estratégicas, como a gente mostrou, o iPhone para sempre. Então, sempre tem oportunidade de a gente trabalhar algo diferente com esses parceiros nossos. E serviços digitais, eu vou dar um exemplo aqui, é uma coisa menor aqui, mas que a gente, desde 2019, está trabalhando nisso. A gente, nas lojas Samsung, a gente via que mais ou menos 1/3 dos clientes pagava com meios de pagamento como dinheiro mais cartão, 2 cartões, 3 cartões. Então, a gente tentou, durante alguns anos, fazer parceria com algumas financeiras e a gente nunca conseguiu ter uma penetração razoável. Em 2019, a gente decidiu montar um time dentro de casa e começar a fazer alguns pilotos junto com a Samsung. A gente conseguiu ter sucesso na venda nesse piloto e a Samsung autorizou com que a gente tivesse solução de serviço financeiro para toda a rede dela no Brasil. E a gente faz a partir de um produto que a gente chama de Soudi. Então, a gente hoje tem, eu vou explicar um pouquinho o diferencial dele que a gente tem, mas ele é uma plataforma de crédito digital. Os telefones da Samsung, não só os telefones, os tablets, os computadores, eles têm um aplicativo dentro deles que chama Knox Guard, chama. E ele foi desenvolvido para, em caso de roubo de carga, a Samsung conseguir desabilitar o telefone e virar um peso morto. A gente desenvolveu em cima desse aplicativo uma camada de gestão em que a gente consegue pegar o CPF do cliente, o número de telefone e o e-mail, que é o RG do telefone, e a gente cria uma janela de comunicação que a gente consegue gerenciar junto aos clientes. Nessa janela de comunicação, ela é uma ferramenta de CRM e ela também é uma ferramenta de cobrança. Então, a gente pode lembrar, olha, sua fatura vai vencer amanhã, não esqueça de pagar, sua fatura venceu, vem aqui para renegociar. A gente pode, no limite, temporariamente bloquear o telefone. A gente usa isso em casos extremos, mas é uma forma de você conseguir ter contato com 100% dos teus clientes e trazê-los para renegociar. Então, a gente tem tido... É um negócio que está ainda bastante no começo. A gente tem 63 mil cartões vendidos desde do quarto trimestre de 2019. A gente, no primeiro trimestre de 2022, 20 milhões de reais em toda a nossa rede de lojas fez vendas usando isso aí como meio de pagamento. A penetração dentro das vendas
flutua entre 7% e 10% das vendas feitas com isso. Então, tem bastante espaço para a gente crescer, a gente está indo de pouco a pouco, tem bastante espaço para diversificar esse produto. Hoje ele é um carnê digital, mas a gente tem trabalhado para pensar em outras soluções, de repente empréstimo pessoal, vender o plano de operador aqui dentro, vender seguros. Então, tem um dado que a gente está em contato com esse cliente, dá para a gente conduzir e nutrir isso com produtos mais sofisticados também. Então, essa é a última parte ali que eu falei do varejo digital. No varejo físico, obviamente, os últimos 2 anos foram muito duros para todo mundo que tinha varejo físico. Agora a gente volta a ter fluxo maior de shoppings, isso reflete também na nossa venda. Então, a gente tem mapeado alguns pontos de venda em shoppings e que tem espaço para a gente crescer. A gente também tem analisado a possibilidade de ter parcerias do Store in Store em outros parceiros. Então, é natural que a gente tenha isso no radar e olha, honestamente, agora, no curtíssimo prazo, a gente deveria trabalhar para maturar o que a gente abriu nos últimos 2 anos, ver como que é esse mundo do varejo físico após o retorno de todo mundo com menos restrições. E, por fim, todas essas 3... A gente apresenta a companhia em 3 unidades de negócio, que é mais didático de todo mundo explicar, mas, na prática, as coisas são mais conectadas. Então, a gente também tem trabalhado aqui bastante para conseguir fazer cada vez mais o nosso varejo digital, distribuição e varejo físico estarem conectados a partir de omnicanalidade. Falei para vocês que a gente começa a receber agora os telefones do iPhone para sempre e a gente entra, de fato, com uma marca própria agora no mercado de telefones usados. A gente comprou, ano passado, uma companhia pequena, mas que veio com um time que já sabia fazer isso há 10 anos e a gente está dando um new branding ali para conseguir fazer a nossa presença nova nesse mercado. E, por fim, conectado com novos produtos e novas categorias, a gente tem pensado, a gente tem feito algumas iniciativas, fizemos em parceria com o Mercado Livre, fizemos em parceria com outras empresas, de algumas categorias associadas à tecnologia. A gente vê que o consumidor brasileiro não é bem suprido por marcas globais e acaba sendo suprido por marcas que têm uma presença muito esporádica no Brasil. No começo da pandemia, a gente fez uma aposta lá de comprar a gente foi na China e fez um sourcing de um aspirador de pó robô. E foi um sucesso, assim, a gente vendeu muito e acabou, e depois a gente vê que não tem continuidade. Então, a gente viveu isso, e a gente vê isso em muitas categorias, e a gente acha que tem espaço para, seja organicamente, seja via aquisição, a gente pensar em trazer para dentro de casa essa expertise de fazer sourcing de produtos que o consumidor brasileiro não é bem suprido, combinado a uma curadoria de marca e que a gente possa ter uma marca própria. Então, a Allied é uma empresa que a gente acaba tendo que explicar bastante o que a gente faz, mas é uma empresa que, basicamente, a gente tem uma presença robusta no mercado de tecnologia, uma parceria de longo prazo com os varejistas e os fabricantes no Brasil, e a nossa missão lá, o que a gente pinta na nossa parede, é que a nossa missão é levar o universo digital ao alcance de todos. E a gente faz isso levando produtos que levem esse universo digital ao consumidor brasileiro por diferentes formas. Então, distribuição, varejo digital e varejo físico. Eu encerro por aqui. Deixo à vontade aqui para o que vocês querem de dúvida, a gente está à disposição para tirar. Muito obrigado pela oportunidade. Perfeito, Luiz. Fabi, pode sentar aqui. Bom, vamos passar aqui para a sessão de perguntas. Quem estiver na plateia, por gentileza, é só acender a luzinha, né? Tem um interruptorzinho aí de lado. E eu queria já passar aqui para o Andy, que ele tem algumas perguntas aqui sobre o case também. A gente falou de Allied numa live recente, né? Falamos muito com o Max ali. Primeiro, parabéns, Gustavo, Fabi. Muito obrigado. Eu queria aproveitar a oportunidade para fazer uma pergunta relacionada aos fabricantes e esse cenário, né? A gente está vendo os componentes dos eletrônicos aumentarem de preço, lítio, níquel, alumínio, etc., num cenário de dificuldade, né, de abastecimento e, ao mesmo tempo, de renda disponível reduzido. O que a gente pode esperar daqui para frente, uma vez que você citou até o caso da C&A, que é a varejista que tem o maior share de fashiontronics, né, por metro quadrado, e depende de novos lançamentos para rodar os outros produtos e essa camada do que era top antes do modelo ir para um outro degrau da pirâmide. O que a gente espera daqui para frente e como isso impacta nas margens? É uma boa pergunta. Assim, a gente viveu os 2 anos de 2021 com uma restrição muito grande no abastecimento. E para quem tinha produto, isso foi uma vantagem competitiva muito grande.
Então, assim, em outras palavras, no fundo, a cadeia como um todo trouxe mais margem porque teve uma demanda bastante grande e a gente também foi beneficiado por isso. Em contrapartida, o ano passado foi um ano de muito repasse de preço na nossa cadeia. Quando a gente pega o primeiro trimestre nosso, a gente vê que o preço médio está mais ou menos parecido com o que vinha já nos últimos meses do ano passado. Então, até agora, assim, depois eu falo um pouquinho do que eu acho, mas acho que muito do repasse de preço veio. E desde o fim do ano passado, a gente vê a cadeia de suprimentos globais mais normalizada. Então, no primeiro trimestre desse ano e no fim do ano passado, a gente teve 2 lançamentos importantes nesse mundo de tecnologia. Então, o lançamento do Samsung S22 foi um tremendo sucesso, assim, foi o produto que mais vendeu, pelo menos na história recente dos flagships da Samsung, bem como o iPhone 13. Então, em contrapartida, o que a gente vê, a distribuição onde a gente tem um pouco o cheiro disso, né? A gente vê na distribuição os varejistas já não tendo mais opções de compra. Então, a gente viveu a distribuição dos últimos 2 anos com uma margem um pouquinho acima do que é o nosso histórico. A gente sempre comunicou isso para o mercado. A gente vê isso gradualmente voltando para patamares históricos. O que, até agora, a gente lê no jornal, vê a situação toda da matéria-prima e tal, a gente não vê hoje, no curtíssimo prazo, um cenário de restrição de oferta. Mas, pouco a pouco, você começa a ouvir um pouquinho aqui ali de um pouco mais de incerteza para o futuro. Então, isso sobre a parte de oferta, né? A outra parte que você me perguntou sobre aperto monetário, enfim, né? da renda das pessoas. Até por ser um produto de ticket médio alto. Sim, sim. Acho que tem um fenômeno de as pessoas também conseguirem pagar o que cabe no bolso. Então, eventualmente, o que a gente percebe assim, acontecendo aqui, as novas famílias de produtos que os fabricantes acabam vendendo, talvez o salto tecnológico assim, do produto médio talvez seja um pouquinho mais, ele é colocado como mais top de linha, mas na prática é menos do que o top de anos atrás. Então, acho que tem um pouco disso. E acho que um ponto que a gente acredita bastante, assim, acho que o timing para a gente vai ser uma boa prova, nossa, o fato de a gente conseguir pegar os produtos do iPhone para sempre e revendê-los no mercado secundário. Então, a gente vai conseguir revender com preços, a gente vai testar esse mercado assim, pela primeira vez com preços acessíveis, de um produto subavaliado, e é o produto que mais tem demanda no mercado secundário. Então acho que isso é uma forma de tentar combater, vamos falar assim, as possibilidades que o consumidor tem de um pouco mais de restrição e a gente oferecer produtos a um preço mais acessível. Então, é um ano que vai ser mais difícil do que todo mundo viveu nos últimos 2, né? Eu queria só fazer um comentário aqui. Quando você fala assim, aqui é um produto com ticket médio mais elevado, a gente acaba tendo uma visibilidade muito grande por conta do programa iPhone para Sempre, que, de fato, é um programa que tem um ticket super elevado, porque você pega os telefones diferenciados, e as lojas da Samsung, que também é um canal em que a gente acaba vendendo produtos mais premium. Mas isso é o que traz mais visibilidade, né? E, de fato, traz muito resultado também. Mas a gente tem uma distribuição que corresponde por 75%, que, no fundo, ela reflete o mercado. Então, ali na distribuição, a gente não tem um posicionamento premium. A distribuição, a gente tem um posicionamento de mercado. E a gente vende produtos premium e produtos mais de entrada. Então, acho que a gente consegue... Acho que tem o fato, como o Gustavo comentou, né, dos produtos recertificados agora, mas a nossa distribuição, ela também pega esse mercado que não é o mercado premium, tá? Perfeito. Bom, perfeito. Queria que vocês explanassem um pouquinho mais, até para ficar mais claro, uma tese de investimento na companhia, que é a questão do e-commerce, né? A gente já viu uma explosão, né, na pandemia e com boas perspectivas para o crescimento, mas uma coisa que preocupa alguns investidores é a questão da concorrência entre as grandes varejistas, né? Por que eu vou pagar R$ 2.500 nesse celular, nesse site, se nesse outro aqui está R$ 2.400 e no outro ali está R$ 2.300? E eu queria que vocês explanassem vocês, na verdade, como os parceiros, né? E não como no meio ali dessa concorrência. Como é que vocês se beneficiam do crescimento do e-commerce e não estão expostos a esse risco? A gente vê isso como uma oportunidade. A gente tem, pelo menos, aí, 5 ou 6 grandes varejistas que estão brigando pelo consumidor no e-commerce. Nós somos parceiros de todos eles. Então,
no fundo, a competição entre eles favorece também numa competição para ver quem traz mais sellers para as categorias deles, quem traz os sellers mais qualificados para a categoria deles. A gente certamente é dos principais sellers em todos esses varejistas, e eu acho que a nossa... Quando você pega os números que todos esses varejistas reportam da venda no 3P e do número de sellers, se você fizer a conta ali, você vai ver que o seller médio, ele vende um pouquinho. A gente está na parte bastante superior disso. Então, eu acho que a relação que a gente tem com esses parceiros é diferente da relação de um seller médio. Então, quando a gente pensa que a gente tem um 3P, a gente pluga lá no Mercado Livre, na Americanas, e não só, tá? A gente pluga também no Nubank, na Vivo, em todas as vitrines. Não é só plugar e e rezar para o produto vender. Acaba tendo uma relação comercial muito forte, de parceria muito forte, de construção de oferta comercial conjunta também. Então, é muito comum, sei lá, vou dar um exemplo qualquer aqui, mas liga o Key Account da Americanas e constrói junto uma oferta de computadores. Então, ele fala, olha, eu vou entrar muito forte no computador, sei lá, no i3, eu preciso que você complemente com o i5 e i7, e se acabar aqui o produto, eu coloco o seu junto. Então, eu acredito que na medida em que a gente tem um portfólio amplo, que a gente consiga ter com o consumidor, todos esses varejistas, se você pega o slogan dele, o logo deles que eles ficam martelando, é algo como, aqui na minha vitrine você encontra todos os produtos. Então, o 1P, ele precisa de parceiros que sejam confiáveis e que garanta que uma vez que o cliente entrou na vitrine dele, ele saia de lá com o produto que ele quer. Eu acho que a gente tem isso com produtos bastante, com uma profundidade bastante grande de produtos, uma variabilidade grande, com condição boa de compra e de entrega, e com produtos que muitas vezes eles também não querem ter. Então, quando a gente tem a loja da Apple online, por exemplo, a gente tem lá o relógio amarelo, o relógio rosa, que é a função do cara que faz a cauda longa. Eu sei que a Via mostra quantas das vendas da cauda longa tem no 3P, e é algo que tem crescido. E para voltar no começo da tua pergunta, para a gente é melhor que tenham mais gente lutando por esse consumidor do que se fosse como nos Estados Unidos, que basicamente tem um. A gente nota aqui que parte do desenvolvimento do e-commerce é com o 3P como parceiro. E dado que a gente tem na distribuição quase metade da venda de categorias que a gente, não é que pouco explora, mas ainda é muito pouco relevante perto do que é o telefone celular. A gente dividiu o nosso time hoje lá do varejo online. A gente tem um time hoje que, basicamente, é o time de sempre, e um time novo que vai ficar olhando para impressora, para acessório, para videogame, para computador, que é um outro bicho, também precisa de mais foco. Então, a gente vê com bons olhos, assim, e acho que tem muito espaço ainda para o consumidor ser mais bem suprido, e a gente acredita bastante que a gente é um parceiro, seja das marcas, seja dos varejistas, para atender o consumidor brasileiro. Boa, perfeito. Queria aproveitar agora, o Arlindo trouxe essa questão do varejo digital e falar do varejo físico, que afinal é o grosso do varejo no Brasil. Se eu não me engano, a Light tem hoje 222 operações físicas, né? Mas ainda não está presente em alguns estados. Qual que é a capilaridade do negócio? O que a gente pode esperar em relação a crescimento? E aproveitando o gancho em relação a novos produtos e categorias, a gente tem hoje, creio eu, que o maior ganho, né, de salário proporcional nos últimos 5 anos é do público geek, né, que está muito atrelado a uma categoria que vocês têm exclusividade, por exemplo, via Xbox. Como que vocês enxergam esse tipo de público que ele está pouco sensível a preço, né, e como que vocês podem aproveitar melhor essa capilaridade do varejo físico para imputar outros tipos de produtos e ganhar escala nessas novas categorias? Legal. O varejo físico, certamente, aqui foi o mais complexo do histórico mais recente, né? A gente tinha um plano, de repente, tudo mudou. A gente, particularmente, tem uma presença muito relevante nossa em shopping. Então, foram 2 anos muito malucos assim, com isso. A gente teve um primeiro trimestre muito bom no varejo físico. A venda por loja foi muito próxima ao que foi o primeiro trimestre de 2019. Sei que não conta inflação aqui, mas é um sinal de que a gente conseguiu fazer e tem uma alavancagem operacional bastante forte no varejo físico. Você tem lá um custo fixo, que a hora que você vende mais, você dilui isso, é isso que ajuda muito a trazer venda.
Mas a gente ainda vê uma incerteza grande, assim, de modo que a gente teve uma expansão nos últimos 3 anos em varejo físico que foi relevante. E o que a gente tem feito agora é olhar com um pouco mais de carinho loja a loja. E entender quais foram aqueles shoppings em que, de repente, o mundo mudou para eles e era uma loja que talvez era média e hoje não é mais tão boa. Ou alguma loja que a gente ainda acredita que dá para melhorar, mas a gente precisa dar um pouco mais de foco. Então, se vocês notarem, assim, nos últimos relatórios de administração que a gente soltou, tem refletido um pouco isso. Então, eu acho que esse é um ano para a gente maturar tudo que a gente fez nos últimos anos e reequacionar o varejo físico. Somado ao mundo ter mudado, ao fluxo ter mudado, tem também a parte de custo de ocupação. Então é uma coisa um pouco mais complexa que eu acho que a gente vai maturar isso. A segunda parte da tua pergunta de mundo geek e tal, acho que a gente teve no fim do ano passado uma conquista que a gente celebrou bastante. A gente deve representar, por contas nossas, assim, não é um número oficial, algo como 3/4 da venda de Xbox no Brasil. E no fim do ano passado a gente celebrou a parceria que a gente fez agora com o PlayStation. Então, o Xbox tem algo como uns 40% da venda, 30%, 40% da venda de videogames no Brasil. O PlayStation tem 60%. Então, a gente conseguir ter um portfólio completo, somado à categoria de acessórios, começa a fazer sentido para a gente pensar numa forma mais estruturada de atender esse público. Então, a gente tem olhado para isso de algumas formas. Assim. Hoje, como a gente faz, até tem uma das fotos que a gente mostrou, dentro do nosso Store, a gente procura dar um destaque para isso. E cada vez mais a gente tem combinado tanto a parte de videogame, mas a parte de computador também com acessório, para tentar fazer oferta direcionada para isso no nosso varejo digital. Então, acho que está um pouco na distribuição naturalmente, mas eu acho que está um pouco assim em como que a gente empacota esse tipo de coisa no nosso varejo digital. E no varejo físico, hoje a gente tem trabalhado isso com destaque no nosso Store in Store. Boa. Até a parte de hardware também, né? Via HyperX, né? Alguns outros componentes. Sim, acessórios. A gente tem toda a parte de componente, sei lá, o teclado gamer, até cadeira gamer, tudo isso. Então, a gente tem... Que eu acho que quando eu falo assim de a gente explorar os produtos que... também são os mais difíceis de explorar, né? A procura por telefone celular é mais forte do que a procura por, sei lá, teclado gamer, embora seja alta também, mas é um nicho. Então, eu acho que a gente está justamente no momento de que, sei lá, a primeira camada eu acho que a gente tem bem explorada, a gente tem um caminho bem feito. Agora a gente vai na segunda camada do que é mais de nicho, do que é mais específico e olhar com um pouco mais de atenção. É o que a gente tem feito agora. Boa. Bom, tem uma pergunta aqui, o pessoal da plateia está tímido. Vamos por aqui, então. A gente, olhando agora para balanço e oportunidade de crescimento, eu sei que o cenário de juros está mais desafiador para alavancagem financeira, algumas empresas optam por ser um pouco mais conservadoras nesse cenário, mas eu queria entender qual a cabeça hoje da companhia quanto a possível aumento de alavancagem, visando aí uma agenda de fusões e aquisições. Faz sentido esse crescimento via M&A? Como é que está essa agenda? Como é que vocês estão pensando? A gente tem olhado algo como entre um ano e um ano e meio, assim, algumas das vias de crescimento que a gente falou aqui, a gente olha tanto de forma orgânica como de forma inorgânica. Então, a gente olhou empresas que ou prestam os serviços ali que a gente falou, ou que têm o posicionamento que vem a consolidar o nosso posicionamento dentro da indústria que a gente está inserido. Eu acho que, cara, isso é algo que está no nosso dia a dia, mas eu não acho que isso vai ser a forma como a gente vai crescer. Então, existem empresas cujo crescimento é basicamente baseado em consolidar, em comprar várias empresas. Não me parece que, pelo menos no curtíssimo prazo, vai acontecer isso. Por outro lado, se você olhar nosso balanço, assim, tem duas formas de financiamento ali que a gente tem. Tem dívidas estruturadas, e a gente tem uma debênture agora, tem 3 anos para a gente pagar. E tem operações de capital de giro no dia a dia que a gente faz tem descasamento de caixa ao longo do mês, quer fazer prorrogação de algum pagamento, quer fazer antecipação de alguma coisa. Então, isso é natural, toda empresa tem. Acho que tem um cenário que a gente vem pensando, assim, se faz sentido mudar um pouquinho o mix disso ou rebalancear na medida que essas operações de curto prazo acabam ficando mais caras. Então, acho que a gente tem também um benefício, que se você olhar nosso balanço, a gente tem uma alavancagem
bastante baixa. Então, dá para a gente pensar em alongar dívida, dá para a gente pensar em trocar perfil de dívida e também de usar um pouco de alavancagem para aquisição. Mas é um momento que tem que olhar com um pouquinho mais de cuidado, né? Acho que todas as empresas têm sido sensível o quanto que a taxa de juros tem subido. Então, a gente tem olhado com bastante cuidado, mas eu acho que o principal é que a gente vai olhar pontualmente o que faz sentido para a nossa estratégia para complementar a nossa visão. Acho que o investidor não deveria esperar que a gente vá sair comprando 20 empresas e construir de forma um bicho novo. Perfeito. Max. Bom, parabéns pela apresentação. A gente tem visto, né, que as empresas varejistas que têm se destacado aí nos últimos trimestres foram exatamente aquelas que têm um vínculo maior com a classe A, né, que conseguiram repassar mais preço facilmente, não tiveram suas margens deterioradas. Como é que vocês estão vendo essa tendência? Realmente, isso é algo que vai continuar nos próximos trimestres? Como é que vocês estão inseridos nessa dinâmica do varejo? E eu queria entender também como é que são os contratos de parcerias com vocês. Vocês têm exclusividade? Ou vocês são um parceiro grande da Samsung, mas vocês podem comercializar outros produtos? Contar um pouquinho como é que são esses contratos, o prazo desse vínculo, acho que seria legal. Legal, obrigado pela pergunta. Deixa eu começar pelo final. E é uma boa oportunidade também da gente poder falar sobre isso. O relacionamento que a gente tem com todas essas marcas, eu vou depois falar quais são as exceções, mas é muito similar ao relacionamento que qualquer varejista tem com essas mesmas marcas. Então, a gente vende produtos da Acer, por exemplo, da Motorola, da Apple, não existe um contrato firmando obrigatoriedade de compra e venda. No fundo, são relações do dia a dia e de construção de plano de comercialização. Então, são contratos, de certa maneira, que não são rígidos. São contratos de balcão, de dia a dia, e há 20 anos a gente está fazendo isso. O que tem de diferente disso? As lojas da Samsung, a gente tem um contrato de 5 anos, então a gente teve 2013 a 2018, e depois a gente renovou ele novamente, então a gente está no terceiro contrato com a Samsung de cada 5 anos de lojas. Nesses casos, a gente tem o direito de uso em algumas regiões, tem algumas regras, então não é exatamente isso, mas eu falei que a gente está em São Paulo, Rio, Minas, Paraná e Mato Grosso do Sul, não é exatamente isso, mas é como se essa área fosse nossa. Tá? Tem algumas pequenas exceções de outros parceiros da Samsung, já tinham alguns pequenos pontos lá, mas são poucos pontos. E, basicamente, esses são os contratos esse é o contrato em que eu não posso ter uma loja da Motorola. Eu posso ter o Store in Store, por exemplo, que é um varejo multimarca. Eu posso ter uma loja Light, se eu quiser. A gente não quer. Então, acho que a única restrição que a gente tem é de uma loja monomarca, num varejo físico, a gente está em parceria com a Samsung. Deixa eu fazer um comentário aqui com relação à loja da Samsung. Tem um contrato, né, de 5 anos, renovável, mas eu acho que é importante saber que ela é uma relação que ela é muito ganha-ganha, uma relação muito próxima desde o início. Assim. Então, te dar um exemplo aqui na prática. Essa ferramenta de financiamento digital que a gente colocou na nossa loja, a gente colocou nas nossas lojas, a Samsung olhou e falou assim, putz, que legal, gostei, eu acho que seria legal ter, de repente, nas minhas outras lojas que não são operadas por você. Então, a gente está no momento agora de pegar essa ferramenta e implementar em todas as outras lojas da Samsung. Então, assim, muito mais do que uma operação baseada num contrato que a gente fica ali vendo qual que é a data de renovação, eu acho que tem muito dessa parceria de trazer produto novo, testar produto novo, né? Eu acho que tem muito, acho que no fundo é isso que segura é um bom gancho nisso essa parceria aí. física, de varejo físico. A gente é o maior parceiro da Samsung em lojas da América Latina e o segundo maior no mundo. E a Samsung não é uma empresa de varejo. Então, nessa parte de business, de operação de varejo, nessa parte do business, muitas vezes
a gente acaba também tendo uma relação de troca, de fomentar caminhos novos, obviamente em parceria com eles, mas acho que tem acho que se a Fabiana falou, vale a pena notar. E a tua primeira parte da pergunta é sobre os produtos mais caros, mais baratos, como que a gente se insere nisso. A gente costuma refletir mais ou menos o que é o mercado. Então, se o fabricante X tem 10% do mercado da categoria dele, dificilmente ele vai ter 60% com a gente. A gente mais ou menos vende parecido com o que o mercado é. Então, você pega o mercado de telefones celulares, que é o principal. Mais ou menos ele é metade do mercado Samsung, depois 25% Motorola, depois mais uns 15% a 20% Apple e o resto outras marcas. Então, a gente é parecido com isso. O que eu acho que, ao longo do tempo, a gente acabou ficando um pouquinho mais viesado para os telefones mais caros, é porque a loja da Samsung é o principal canal de escoamento de produtos premium. O iPhone para sempre, certamente, é o nosso canal com venda mais cara. E o online, que também cresceu nos últimos anos, ele vende produtos de ticket médio mais caro que a distribuição. Então, tudo isso para dizer que eu acho que, de alguma forma, o nosso varejo ele está mais nichado nesses produtos um pouco mais caros. Nossa distribuição, não. Nossa distribuição vende o que é bem massificado. E eu acho que o que a gente tem visto, assim, se você pegar os últimos anos do mercado, basicamente é um mercado, até está no estudo que mostrou, 99% das pessoas têm smartphone. Então é um mercado de troca, né? Então acho que num período de restrição, especialmente as pessoas que têm maior restrição orçamentária, acaba demorando um pouco mais para trocar. E eu acho que onde a gente está mais exposto aqui é na distribuição. Nos outros, eu acho que um pouco menos, na medida em que as novidades são mais... Tem os early adopters, tem os caras que são mais fãs, e acho que tem condições diferenciadas. Assim, tanto a forma como o iPhone para sempre, como a forma como a loja da Samsung se diferencia e tem a proposta de valor deles, eu acho que diferencia. Tá bom? Obrigado. Boa. Tem duas perguntas aqui, e depois a gente fecha com a do Andy, que é do pessoal acompanhando na Station, é o Matheus Sanches. Ele pergunta, abre aspas, né? Caso o cenário macroeconômico piore, o que a companhia pretende fazer para manter sua margem no campo positivo? Bom, a gente acompanha de perto também o resultado das empresas listadas, a gente olha muitos nossos parceiros, assim, a gente também, comparado com uma base super grande do ano passado, é difícil, foi o recorde de vendas da companhia para o primeiro trimestre do ano passado, mas muito longe do que foi histórico, assim. Mas a gente continua dando lucro, continua dando retorno, e eu acho que esse é o DNA dos fundadores da companhia. A família que fundou a companhia sempre foi uma família com bastante pé no chão, de tomar decisões de forma racional. Então, acho que a gente não tem um desespero por mostrar crescimento a qualquer custo. O que a gente tem aqui é de conseguir fazer com que a companhia tenha uma saúde financeira e consiga rapidamente se adequar a tempos diferentes. A forma específica como que eu acho que a gente tem para fazer isso é, à medida que... E a gente já viveu cenários de boom e cenários de crise. Assim. Nas épocas de cenário de crise, o que a gente acaba fazendo é tendo um olhar cada vez mais apurado para a compra. Esse é o principal risco da nossa empresa. A gente tem que comprar o produto que vai girar. Ficar com o produto muito tempo para a gente é um risco. Então, a gente gasta muita energia nisso, a gente pensa muito sobre isso. Então, eu acho que o que a gente tem para fazer é garantir que as operações que não dão break-even, a gente tem uma ação rápida para fazer isso. Então, se eu tenho um ponto de venda que, no varejo que não está funcionando, a gente precisa pensar em como que faz isso sair do potencial prejuízo rapidamente. Mas eu acho que o segundo é atuar pontualmente. Assim, o nosso business é um business de margem baixa, mas também de capital empregado que pode ser bastante baixo. Então, se o mercado ficou mais difícil e a margem está mais pressionada, a nossa solução é mexer no capital empregado. E acho que um teste muito grande para a gente foi o ano de 2020. A gente estava com várias outras empresas na beira assim, de fazer o IPO, veio a pandemia, a gente teve que mudar de um cenário totalmente de expansão, ninguém sabia o que ia acontecer, e acho que a gente conseguiu conduzir, botar o modo crise no campo e conseguir fazer escolhas mais assertivas, e muitas vezes isso implica
você tem que falar um pouco de não para algumas coisas, para dentro e para fora da empresa, você tem que negociar de forma um pouco mais dura, ou você tem que ofertar alguma coisa em contrapartida, aceitar outra, mas que seja bom. Então, eu acho que essa é a nossa forma de reagir em cenários mais adversos. Eu acho que vale aqui comentar também, Gus, que a gente fez o programa, né, a gente está fazendo uma série de investimentos em tecnologia e inovação, que a gente já começou a fazer em 2022 e tem ainda um cronograma aí para frente, em que a gente tem investido principalmente na parte de gestão de transportes, que para a gente é algo muito significativo. A gente já tem percebido melhor otimização nessa questão. A gente a gente investiu numa ferramenta para nos ajudar no abastecimento das nossas lojas. Isso faz com que a gente provavelmente trabalhe com o estoque otimizado, né? E tudo isso nos ajuda no capital empregado. Então, acho que tem um pipeline de algumas iniciativas de otimização para a gente conseguir crescer a empresa de forma mais sustentada, que eu acho que também, num ano de mais aperto, é mais importante ainda. Tem um ponto também, só para complementar a pergunta do Matheus, que se está difícil para vocês que têm esse volume e essa comodidade, né, da abertura com os varejistas, para o pequeno e médio distribuidor vai ser muito pior, porque a barganha dele é infinitamente menor. Né? Então, pode até acabar sendo o momento para ganhar um pouco de share também. Acho que sim. Bom, então, correr aqui com as duas perguntas. O Gustavo, também pela Station, Gustavo Farias, ele, abre aspas, né, teria como falar como tem sido parceria com a Xiaomi? Essa é uma parceria mais recente, a gente fechou também no fim do ano passado, então próximo ao que foi com a PlayStation. E a Xiaomi tem parceria no Brasil com uma outra empresa que faz algumas lojas físicas deles. E a gente entrou nessa conversa para conseguir fazer o telefone dela tá em outras plataformas de e-commerce. Então, é uma parceria mais recente. A gente acredita que tem muito espaço para ser frutífera. A gente acompanha... embora eles não tenham uma presença física forte no Brasil, a gente acompanha o quanto eles são buscados, o quanto tem de produto. Então, é uma das apostas que a gente tem também para conseguir fazer com que o consumidor brasileiro tenha mais perenidade, que tenha mais canais de venda representando essa marca, que já é algo como 12% a 15% do mercado global de telefones celulares e que o Brasil não é bem suprido ainda, né? Então, tem ido bem. Está no começo ainda, mas tem ido bem. Até aproveitando a perenidade, né, a gente teve uma revolução grande do 3G para o 4G. E a gente praticamente trocou toda a base de smartphone. Né? E como vocês enxergam o 5G, né, e essa relação do aproveitamento de hardware, software, memória, essa atualização, à medida que novas aplicações vão sendo desenvolvidas? A gente vê com muito bons olhos, assim, a gente não espera que isso vá ser imediato, mas a gente viveu a troca do 3G para o 4G e o que a gente viu foi uma tremenda demanda associada... 80% da base dos celulares foram trocados. Exatamente. Né? Com um ticket médio mais caro. Porque são novos features nesse caso não vai ser só o telefone, né? Você vai ter produtos de casa conectada, vários dos outros gadgets que tem também vão ter capacidade de conectividade. Então, no fundo, o mercado endereçável em que a gente atua vai ter uma amplitude bastante grande. Então, agora no terceiro trimestre vai ter o começo das instalações nas 10 maiores capitais, mas é um processo que vai demorar, sei lá, de 2 a 3 anos aqui para estar um pouco mais maduro. Então, a gente vê com muito bons olhos o fato de a gente estar pensando em outras categorias, em produtos white label. Tudo isso tem a ver com a gente estar se preparando para ter um consumidor mais digitalizado com diferentes produtos. Então, a gente vê com muito bons olhos isso. Perfeito. Bom, a gente encerra por aqui o painel da Live. Queria agradecer a Fabiana e ao Luiz pela participação no evento e entregar o presentinho aqui para não esquecer. Né? Obrigado. Legal, muito obrigado pela oportunidade.